Bem-vindo, filho, filha de Deus. Se a sua mente está cansada, o coração inquieto, ou você só precisa de um momento de paz, este espaço foi feito para você. A seguir, vamos mergulhar na palavra de Deus e deixar que suas verdades nos ajudem a descansar, respirar fundo e nos aproximar dele. Antes de começarmos, por que você não comenta a que horas está nos acompanhando e deixa um pedido de oração? Podemos nos unir e elevar uns aos outros juntos. E se este momento te trouxer calma e paz, considere se inscrever para não perder nenhuma oportunidade de descanso na presença de Deus. Vamos orar. Pai, nesta noite não viemos com todas as respostas, mas com corações que anseiam pela sua paz. Que a sua palavra seja conforto para os que estão inquietos e luz para os que se sentem exaustos. Fique conosco, mesmo enquanto dormimos. Em nome de Jesus, amém. O Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz de todos os homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que por meio dele todos pudessem crer. Ele próprio não era a luz. Ele veio apenas como testemunha da luz. A verdadeira luz que ilumina a todos estava vindo ao mundo. Ele estava no mundo e, embora o mundo tenha sido feito por ele, o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, a todos os que o receberam, aos que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos nascidos não de descendência natural, nem de decisão humana, ou da vontade de um marido, mas nascidos de Deus. O Verbo se tornou carne e fez a sua morada entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou a seu respeito. Ele clamou dizendo: Este é aquele de quem eu falei quando disse: Aquele que vem depois de mim me ultrapassou porque existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que é Ele próprio Deus e está no relacionamento mais íntimo com o Pai, o tornou conhecido. Agora, este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus em Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele não se recusou a confessar, mas confessou livremente: Eu não sou o Messias. Eles lhe perguntaram então: Quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente eles disseram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para levar de volta aos que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? João respondeu com as palavras de Isaías, o profeta: Eu sou a voz de um que clama no deserto: Endireitem o caminho para o Senhor. Agora, os fariseus que haviam sido enviados o interrogaram: Por que então você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? Eu batizo com água, João respondeu. Mas entre vocês está um que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, as tiras de cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: Olhem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Um homem que vem depois de mim me ultrapassou, porque existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a razão pela qual eu vim batizando com água foi para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu este testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: O homem sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o escolhido de Deus. No dia seguinte, João estava lá novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Olhem o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos o ouviram dizer isso, eles seguiram Jesus. Virando-se, Jesus os viu seguindo-o e perguntou: O que vocês querem?
Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham, ele respondeu, e vocês verão. Então eles foram e viram onde ele estava hospedado e passaram aquele dia com ele. Eram cerca de 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e que seguiram Jesus. A primeira coisa que André fez foi encontrar seu irmão Simão e lhe dizer: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. E ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, você será chamado Cefas, que quando traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrando Filipe, ele lhe disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Nazaré, pode algo de bom vir de lá? Natanael perguntou. Venha e veja, disse Filipe. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Como o Senhor me conhece? Natanael perguntou. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael declarou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu lhe disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essas. Ele então acrescentou: em verdade, eu lhes digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, por que você me envolve? Jesus respondeu: minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servos: façam o que ele lhes disser. Perto dali havia 6 potes de água de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial, cada um com capacidade para cerca de 80 a 120 litros. Jesus disse aos servos: encham os potes com água, e eles os encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao chefe do banquete. E eles o fizeram. E o chefe do banquete provou a água que havia se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, embora os servos que haviam tirado a água soubessem. Então ele chamou o noivo à parte e disse: todo mundo serve o bom vinho primeiro e depois o mais barato. Depois que os convidados já beberam bastante, mas você guardou o melhor até agora. O que Jesus fez aqui, em Caná da Galileia, foi o primeiro de seus sinais, pelos quais ele revelou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Eles ficaram lá por alguns dias. Quando a Páscoa judaica estava próxima, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele encontrou pessoas vendendo gado, ovelhas e pombas, e outras sentadas a mesas trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, tanto as ovelhas quanto o gado. Ele espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas deles. Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem isso daqui. Parem de transformar a casa do meu pai em um mercado. Seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Os judeus então lhe responderam: que sinal o Senhor pode nos mostrar para provar sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei novamente em 3 dias. Eles responderam: este templo levou 46 anos para ser construído, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Depois que ele foi ressuscitado dentre os mortos, seus discípulos se lembraram do que ele havia dito. Então eles creram na Escritura e nas palavras que Jesus havia falado. Ora, enquanto ele estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitas pessoas viram os sinais que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não lhes confiava, pois ele conhecia todas as pessoas. Ele não precisava de nenhum testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia em cada pessoa. Ora, havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos,
que era membro do conselho governante dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que veio de Deus, pois ninguém poderia realizar os sinais que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como alguém pode nascer quando é velho? Perguntou Nicodemos. Certamente ele não pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A carne dá à luz a carne, mas o Espírito dá à luz o Espírito. Você não deveria se surpreender por eu dizer que você deve nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai. Assim é com todo aquele que nasce do Espírito. Como isso pode ser? Nicodemos perguntou. Você é o mestre de Israel, disse Jesus, e você não entende essas coisas? Em verdade eu lhe digo. Nós falamos do que sabemos e testificamos do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creem. Como então vocês crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem precisa ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o veredicto. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz por medo de que suas obras sejam expostas. Mas quem vive pela verdade, vem para a luz, para que possa ser visto claramente que o que eles fizeram foi feito à vista de Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para o interior da Judéia, onde ele passou algum tempo com eles e batizou. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muita água lá, e as pessoas estavam vindo e sendo batizadas. Isso foi antes de João ser preso. Uma discussão se desenvolveu entre alguns dos discípulos de João e um certo judeu sobre a questão da purificação cerimonial. Eles vieram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, aquele sobre quem o Senhor testemunhou, olhe, ele está batizando e todos estão indo até ele. A isso João respondeu: a pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos podem testemunhar que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado à sua frente. A noiva pertence ao noivo. O amigo que assiste o noivo espera e ouve por ele, e fica cheio de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Ele deve se tornar maior. Eu devo me tornar menor. Aquele que vem de cima está acima de tudo. Aquele que é da terra pertence à terra, e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu está acima de tudo. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem o aceita certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e colocou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Ora, Jesus ficou sabendo que os fariseus haviam ouvido que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora, na verdade, não fosse Jesus quem batizava, mas seus discípulos. Então ele deixou a Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Ora, ele tinha que passar por Samaria. Então ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do pedaço de terra que Jacó havia dado a seu filho José. O poço de Jacó estava lá. E Jesus, cansado da jornada, sentou-se ao lado do poço. Era por volta do meio-dia. Quando uma mulher samaritana veio tirar água, Jesus lhe disse: Você me daria um pouco de água para beber? Seus discípulos haviam ido para a cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe disse: O Senhor é judeu e eu sou uma mulher samaritana.
como pode me pedir água para beber? Pois os judeus não se associam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você soubesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água para beber, você teria pedido a ele e ele lhe teria dado água viva. Senhor, disse a mulher, o senhor não tem nada para tirar água e o poço é fundo. Onde o senhor pode conseguir essa água viva? O senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço e bebeu dele ele mesmo, assim como seus filhos e seus rebanhos? Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. De fato, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê essa água para que eu não tenha mais sede e não precise ficar vindo aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Eu não tenho marido, ela respondeu. Jesus lhe disse: você tem razão quando diz que não tem marido. A verdade é que você teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é totalmente verdade. Senhor, disse a mulher, posso ver que o senhor é um profeta. Nossos ancestrais adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, afirmam que o lugar onde devemos adorar é em Jerusalém. Mulher. Jesus respondeu: creia em mim, uma hora está chegando quando vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, uma hora está chegando e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois eles são o tipo de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está vindo. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu, o que falo com você, sou ele. Nesse momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que o Senhor quer? Ou por que o Senhor está falando com ela? Então, deixando o seu pote de água, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Poderia este ser o Messias? Eles saíram da cidade e se dirigiram a ele. Enquanto isso, seus discípulos o exortaram: Rabi, coma algo. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Meu alimento, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o seu trabalho. Vocês não têm um ditado? Ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu lhes digo: abram os seus olhos e olhem para os campos. Eles estão maduros para a colheita. Mesmo agora, o que colhe recebe um salário e colhe uma safra para a vida eterna, para que o que semeia e o que colhe possam se alegrar juntos. Assim, o ditado um semeia e outro colhe é verdadeiro. Eu os enviei para colher o que vocês não trabalharam. Outros fizeram o trabalho duro e vocês colheram os benefícios do trabalho deles. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Então, quando os samaritanos vieram até ele, eles o instaram a ficar com eles e ele ficou 2 dias. E por causa de suas palavras, muitos mais se tornaram crentes. Eles disseram à mulher: nós não cremos apenas por causa do que você disse. Agora nós ouvimos por nós mesmos e sabemos que este homem realmente é o Salvador do mundo. Depois dos 2 dias, ele partiu para a Galileia. Ora, o próprio Jesus havia ressaltado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Quando ele chegou na Galileia, os galileus o receberam bem. Eles tinham visto tudo o que ele havia feito em Jerusalém na festa da Páscoa, pois eles também tinham estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. E havia um certo oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando este homem soube que Jesus havia chegado na Galileia vindo da Judeia, ele foi até ele e implorou para que fosse curar seu filho, que estava perto da morte. A menos que vocês vejam sinais e maravilhas, Jesus lhe disse, vocês nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, desça antes que meu filho morra. Vá, Jesus respondeu, seu filho viverá. O homem aceitou a palavra de Jesus e partiu.
Enquanto ele ainda estava no caminho, seus servos o encontraram com a notícia de que seu filho estava vivo. Quando ele perguntou sobre a hora em que seu filho havia melhorado, eles lhe disseram: ontem, à 1 da tarde, a febre o deixou. Então o pai percebeu que essa era a hora exata em que Jesus lhe havia dito: seu filho viverá. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus realizou depois de vir da Judéia para a Galiléia. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas judaicas. Ora, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, e que é cercado por 5 pórticos. Aqui um grande número de pessoas com deficiência costumava se deitar, cegos, coxos, paralíticos. Um que estava lá era inválido há 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele estava nessa condição por um longo tempo, ele lhe perguntou: você quer ficar bom? Senhor, o inválido respondeu: eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outra pessoa desce na minha frente. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua esteira e ande. No mesmo instante o homem foi curado. Ele pegou sua esteira e andou. O dia em que isso aconteceu era um sábado. Que assim os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: é sábado. A lei proíbe você de carregar sua esteira. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua esteira e ande. Então eles lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe disse para pegá-la e andar? O homem que foi curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia se afastado na multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja, você está bem de novo. Pare de pecar ou algo pior pode lhe acontecer. O homem foi embora e disse aos líderes judeus que foi Jesus quem o havia curado. Então, por Jesus estar fazendo essas coisas no sábado, os líderes judeus começaram a persegui-lo. Em sua defesa, Jesus lhes disse: meu pai está sempre trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, eles tentaram ainda mais matá-lo. Não apenas ele estava quebrando o sábado, mas também estava chamando Deus de seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: em verdade, eu lhes digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o seu pai fazendo, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, e ele lhe mostrará obras ainda maiores que essas, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Em verdade, eu lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Em verdade, eu lhes digo, uma hora está chegando e já chegou, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim ele concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não se maravilhem com isso, pois uma hora está chegando, quando todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para viver, e os que fizeram o mal ressuscitarão para ser condenados. Por mim mesmo eu não posso fazer nada. Eu julgo apenas como ouço, e o meu julgamento é justo, pois não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu favor, e eu sei que o testemunho dele a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram mensageiros a João, e ele testificou a respeito da verdade. Não que eu aceite testemunho humano, mas eu o menciono para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que ardia e dava luz, e vocês escolheram por um tempo desfrutar de sua luz. Eu tenho um testemunho mais importante que o de João, pois as obras que o Pai me deu para terminar, as próprias obras que estou fazendo, testificam que o Pai me enviou. Que o Pai que me enviou, ele mesmo testificou a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram sua forma, nem sua palavra habita em vocês, pois vocês não creem naquele que ele enviou.
Vocês estudam diligentemente as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna. Essas são as mesmas Escrituras que testificam a meu respeito. No entanto, vocês se recusam a vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória de seres humanos, mas eu os conheço. Eu sei que vocês não têm o amor de Deus em seus corações. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitam. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam a glória uns dos outros, mas não buscam a glória que vem somente de Deus. Mas não pensem que eu os acusarei diante do Pai. O acusador de vocês é Moisés, em quem vocês puseram a sua esperança. Se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas como vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Algum tempo depois, Jesus atravessou para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e uma grande multidão de pessoas o seguiu, porque viram os sinais que ele havia feito, curando os que estavam doentes. Então Jesus subiu a um monte e se sentou com seus discípulos. A festa judaica da Páscoa estava próxima. Quando Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão vindo em sua direção, ele disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para essas pessoas comerem?" Ele perguntou isso apenas para testá-lo, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: "Seriam necessários mais de 6 meses de salário para comprar pão suficiente para cada um ter um pedaço." Outro de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: "Aqui está um menino com 5 pequenos pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Façam o povo se sentar." Havia bastante grama naquele lugar, e eles se sentaram. Cerca de 5.000 homens estavam lá. Jesus então pegou os pães, deu graças e distribuiu a todos os que estavam sentados o quanto quisessem. Ele fez o mesmo com os peixes. Quando todos tiveram o suficiente para comer, ele disse a seus discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca." Então eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que haviam sobrado dos que haviam comido. Depois que as pessoas viram o sinal que Jesus havia realizado, elas começaram a dizer: "Certamente este é o profeta que viria ao mundo." Jesus, sabendo que eles pretendiam vir e fazê-lo rei à força, retirou-se novamente para um monte sozinho. Quando anoiteceu, seus discípulos desceram para o lago, onde entraram em um barco e partiram para Cafarnaum. A essa altura, já estava escuro e Jesus ainda não havia se juntado a eles. Um vento forte estava soprando e as águas ficaram agitadas. Quando eles haviam remado cerca de 3 ou 4 milhas, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre a água, e ficaram com medo. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles aceitaram de bom grado levá-lo para o barco. E imediatamente o barco chegou à margem para onde eles estavam indo. No dia seguinte, a multidão que havia ficado na margem oposta do lago percebeu que apenas um barco havia estado lá e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades desembarcaram perto do lugar onde o povo havia comido o pão depois que o Senhor havia dado graças. Assim que a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam lá, eles entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do lago, eles lhe perguntaram: "Rabi, quando o Senhor chegou aqui?" Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo, vocês estão me procurando, não porque viram os sinais que eu realizei, mas porque comeram dos pães e se fartaram. Não trabalhem pelo alimento que estraga, mas pelo alimento que perdura para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Pois nele Deus, o Pai, colocou o seu selo de aprovação. Então eles lhe perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras que Deus exige? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então eles lhe perguntaram: que sinal então o Senhor nos dará para que o vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor fará? Nossos ancestrais comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu pão do céu para comer. Jesus disse a eles: em verdade eu lhes digo, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o pão que desce do céu
e dá vida ao mundo. Senhor, eles disseram, dê-nos sempre este pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram e ainda não creem. Todos os que o Pai me dá virão a mim, e quem vier a mim eu jamais o expulsarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a resmungar a respeito dele porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Eles disseram, este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como ele pode dizer agora, eu desci do céu? Parem de resmungar entre vocês, Jesus respondeu. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, eles todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu com ele, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, exceto aquele que é de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade, eu lhes digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus ancestrais comeram o maná no deserto. No entanto, eles morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, que qualquer um pode comer e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir fervorosamente entre si. Como pode este homem nos dar sua carne para comer? Jesus disse a eles, em verdade, eu lhes digo, a menos que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vivo me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Seus ancestrais comeram o maná e morreram. Mas quem se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram, este é um ensinamento difícil. Quem pode aceitá-lo? Consciente de que seus discípulos estavam resmungando sobre isso, Jesus lhes disse, isso os ofende? E se vocês virem o Filho do Homem ascender para onde ele estava antes? O Espírito dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu lhes falei, elas são cheias do Espírito e da vida. No entanto, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o trairia. Ele continuou a dizer, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o tenha capacitado. A partir desse momento, muitos de seus discípulos se afastaram e não mais o seguiram. Vocês também não querem ir, querem? E Jesus perguntou aos 12. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós viemos a crer e a saber que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Ele não queria viajar pela Judeia, porque os líderes judeus lá estavam procurando uma maneira de matá-lo. Mas quando a festa judaica dos tabernáculos estava próxima, os irmãos de Jesus lhe disseram, deixe a Galileia e vá para a Judeia, para que seus discípulos lá possam ver as obras que você faz. Ninguém que quer se tornar uma figura pública age em segredo. Já que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus próprios irmãos criam nele. Portanto, Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou. Para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode odiá-los, mas me odeia, porque eu testifico que suas obras são más. Vocês vão para a festa. Eu não vou para esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou plenamente. Depois de dizer isso, ele permaneceu na Galileia. No entanto, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, não publicamente, mas em segredo.
Agora, na festa, os líderes judeus estavam à procura de Jesus e perguntavam: onde ele está? Entre a multidão, havia murmúrios generalizados sobre ele. Alguns diziam: ele é um homem bom. Outros respondiam: não, ele engana o povo. Mas ninguém dizia nada publicamente a respeito dele, por medo dos líderes. Somente na metade da festa, Jesus subiu ao pátio do templo e começou a ensinar. Os judeus lá ficaram maravilhados e perguntaram: como este homem obteve tanto conhecimento sem ter sido ensinado? Jesus respondeu: meu ensinamento não é meu. Ele vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensinamento vem de Deus ou se eu falo por conta própria. Quem fala por conta própria, o faz para obter glória pessoal. Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou é um homem de verdade. Não há falsidade nele. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês a cumpre. Por que vocês estão tentando me matar? Você está possuído por demônio. A multidão respondeu: quem está tentando te matar? Jesus lhes disse: eu fiz um milagre e vocês todos estão maravilhados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam um menino no sábado. Agora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês estão com raiva de mim por curar o corpo inteiro de um homem no sábado? Parem de julgar apenas pelas aparências, mas em vez disso, julguem corretamente. Nesse ponto, algumas das pessoas de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que eles estão tentando matar? Aqui ele está falando publicamente, e eles não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades realmente concluíram que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde este homem é. Quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, ainda ensinando no pátio do templo, clamou: sim, vocês me conhecem, e vocês sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por minha própria autoridade, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque eu sou dele e ele me enviou. Com isso, eles tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque sua hora ainda não havia chegado. Mesmo assim, muitos na multidão creram nele. Eles disseram: quando o Messias vier, ele fará mais sinais do que este homem. Os fariseus ouviram a multidão murmurando tais coisas sobre ele. Então os sumos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus disse: eu estarei com vocês por apenas um pouco mais de tempo, e depois eu vou para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me encontrarão. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Os judeus disseram uns aos outros: para onde este homem pretende ir para que não o encontremos? Ele vai para onde nosso povo vive disperso entre os gregos e ensinar os gregos? O que ele quis dizer quando disse: vocês me procurarão, mas não me encontrarão. E para onde eu vou, vocês não podem ir. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como a Escritura disse, rios de água viva fluirão de dentro dele. Com isso, ele se referia ao Espírito, que aqueles que creram nele receberiam mais tarde. Até aquele momento, o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Ao ouvirem suas palavras, algumas pessoas disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Messias. Outros ainda perguntaram: como pode o Messias vir da Galileia? A Escritura não diz que o Messias virá dos descendentes de Davi e de Belém, a cidade onde Davi viveu? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos sumos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Os guardas responderam: vocês querem dizer que ele os enganou também? Os fariseus retrucaram: algum dos governantes ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada sabe da lei, amaldiçoada seja ela. Nicodemos, que havia ido a Jesus antes e que era um dos seus próprios, perguntou: nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito? Eles responderam: você também é da Galileia? Investigue, e você descobrirá que nenhum profeta vem da Galileia.
Então todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no pátio do templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério. Eles a fizeram ficar em pé diante do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que apedrejássemos tais mulheres. Agora, o que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Quando eles continuaram a questioná-lo, ele se endireitou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Novamente ele se abaixou e escreveu no chão. Com isso, aqueles que ouviram começaram a ir embora, um por um, os mais velhos primeiro, até que apenas Jesus e a mulher ficaram, ela ainda de pé ali. Jesus se endireitou e lhe perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, ela disse. Então eu também não a condeno, Jesus declarou. Vá agora e abandone sua vida de pecado. Quando Jesus falou novamente com o povo, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus o desafiaram. Aqui você está testemunhando por si mesmo. O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Mesmo que eu testifique por mim mesmo, meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não têm ideia de onde eu venho ou para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém, mas se eu julgo, minhas decisões são verdadeiras porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na sua própria lei está escrito que o testemunho de duas testemunhas é verdadeiro. Eu sou um que testifica por mim mesmo. Minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então eles lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai, Jesus respondeu. Se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam meu Pai. Ele disse essas palavras enquanto ensinava no pátio do templo, perto do lugar onde as ofertas eram colocadas. No entanto, ninguém o prendeu porque sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus disse a eles: Eu estou indo embora e vocês me procurarão e morrerão em seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem vir. Isso fez com que os judeus perguntassem: Será que ele vai se matar? É por isso que ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem vir. Mas ele continuou: Vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morreriam em seus pecados. Se vocês não creem que eu sou, vocês de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Eles perguntaram. Exatamente o que eu tenho lhes dito desde o início. Jesus respondeu: Eu tenho muito a dizer em julgamento de vocês, mas aquele que me enviou é digno de confiança. E o que eu ouvi dele, eu digo ao mundo. Eles não entenderam que ele estava lhes falando sobre o seu Pai. Então Jesus disse: Quando vocês tiverem levantado o Filho do Homem, então vocês saberão que eu sou, e que eu não faço nada por minha própria conta, mas falo apenas o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois eu sempre faço o que o agrada. Mesmo enquanto ele falava, muitos creram nele. Aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse: Se vocês se apegarem ao meu ensinamento, vocês são realmente meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como o Senhor pode dizer que seremos libertados? Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo, todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas um filho pertence a ela para sempre. Então, se o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, vocês estão procurando uma maneira de me matar, porque não há lugar para a minha palavra em vocês. Eu lhes digo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai. Eles responderam: se vocês fossem filhos de Abraão, disse Jesus, então vocês fariam o que Abraão fez. Acontece que vocês estão procurando uma maneira de me matar, um homem que lhes disse a verdade, que eu ouvi de Deus. Abraão não fez tais coisas.
Vocês estão fazendo as obras do seu próprio pai. Nós não somos filhos ilegítimos, eles protestaram. O único pai que nós temos é Deus mesmo. Jesus disse a eles: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. Eu não vim por minha conta. Deus me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos do pai de vocês. Ele foi um assassino desde o início, não se apegando à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala sua língua nativa, pois ele é um mentiroso e o pai da mentira. No entanto, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Pode algum de vocês me provar culpado de pecado? Se eu estou dizendo a verdade, por que vocês não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve o que Deus diz. A razão pela qual vocês não ouvem é que vocês não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos ao dizer que o Senhor é um samaritano e está possuído por demônio? Eu não estou possuído por um demônio, disse Jesus. Mas eu honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não busco glória para mim mesmo, mas há um que a busca, e ele é o juiz. Em verdade, eu lhes digo, quem obedece à minha palavra jamais verá a morte. Com isso eles exclamaram: agora sabemos que o Senhor está possuído por demônio. Abraão morreu, e os profetas também. No entanto, o Senhor diz que quem obedece à sua palavra jamais provará a morte. O Senhor é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu e os profetas também. Quem o Senhor pensa que é? Jesus respondeu: se eu me glorificasse, minha glória não significaria nada. Meu Pai, a quem vocês afirmam ser seu Deus, é quem me glorifica. Embora vocês não o conheçam, eu o conheço. Se eu dissesse que não, eu seria um mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço à sua palavra. O pai de vocês, Abraão, alegrou-se com o pensamento de ver o meu dia. Ele o viu e ficou feliz. O Senhor não tem nem 50 anos, eles disseram a ele. E o Senhor viu Abraão. Em verdade, eu lhes digo. Jesus respondeu: antes que Abraão nascesse, eu sou. Com isso, eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se escondeu e escapou do templo. Enquanto ele caminhava, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Nem este homem nem seus pais pecaram, disse Jesus. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus pudessem ser exibidas nele. Enquanto é dia, devemos fazer as obras daquele que me enviou. A noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, ele cuspiu no chão, fez um pouco de barro com a saliva e o colocou nos olhos do homem. Vá, ele lhe disse, lave-se no tanque de Siloé. Esta palavra significa enviado. Então o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e aqueles que anteriormente o haviam visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava se sentar e mendigar? Alguns afirmaram que era. Outros disseram: não, ele apenas se parece com ele. Mas ele mesmo insistiu: eu sou o homem. Como então seus olhos foram abertos? Eles perguntaram. Ele respondeu: o homem que eles chamam de Jesus fez um pouco de barro e o colocou em meus olhos. Ele me disse para ir a Siloé e me lavar. Então eu fui, me lavei e então pude ver. Onde está esse homem? E eles lhe perguntaram. Eu não sei, ele disse. Eles trouxeram aos fariseus o homem que havia sido cego. Ora, o dia em que Jesus havia feito o barro e aberto os olhos do homem era um sábado. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram como ele havia recuperado a visão. Ele colocou barro em meus olhos, o homem respondeu, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador realizar tais sinais? Então eles ficaram divididos. Então eles se viraram novamente para o cego. O que você tem a dizer a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Eles ainda não acreditavam que ele havia sido cego e recuperado a visão, até que mandaram chamar os pais do homem. Este é o seu filho? Eles perguntaram. É este o que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele pode ver? Nós sabemos que ele é nosso filho, os pais responderam. E nós sabemos que ele nasceu cego. Mas como ele pode ver agora? Ou quem abriu seus olhos, nós não sabemos. Perguntem a ele. Ele é maior de idade.
ele falará por si mesmo. Os pais disseram isso porque tinham medo dos líderes judeus, que já haviam decidido que qualquer um que reconhecesse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade. Perguntem a ele. Uma segunda vez eles chamaram o homem que havia sido cego. Dê glória a Deus dizendo a verdade, eles disseram. Sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo. Então eles lhe perguntaram: o que ele fez com você? Como ele abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não ouviram. Por que vocês querem ouvir de novo? Vocês também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo deste sujeito. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a este sujeito, nós nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é notável. Vocês não sabem de onde ele vem. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele ouve a pessoa piedosa que faz a sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de abrir os olhos de um homem nascido cego. Se este homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada. A isso eles responderam: você nasceu e cresceu no pecado. Como se atreve a nos dar lições? E eles o expulsaram. Jesus ouviu que eles o haviam expulsado. E quando ele o encontrou, ele disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? O homem perguntou: diga-me para que eu possa crer nele. Jesus disse: você já ouviu. De fato, ele é o que fala com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Jesus disse: para julgamento eu vim a este mundo, para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados de pecado. Mas agora que vocês afirmam que podem ver, a culpa de vocês permanece. Em verdade, eu lhes digo: fariseus, qualquer um que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas escala por outro caminho, é um ladrão e um salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando ele trouxe todas as suas próprias, ele vai à frente delas. E suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, elas fugirão dele porque não reconhecem a voz de um estranho. Jesus usou essa figura de linguagem, mas os fariseus não entenderam o que ele lhes estava dizendo. Portanto, Jesus disse novamente: em verdade, eu lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Eles entrarão e sairão e encontrarão pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário não é o pastor e não é dono das ovelhas. Então, quando ele vê o lobo vindo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. O homem foge porque é um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e eu dou minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu devo trazê-las também. Elas também ouvirão minha voz, que haverá um só rebanho e um só pastor. A razão pela qual meu Pai me ama é que eu dou minha vida apenas para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomá-la novamente. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Os judeus que ouviram essas palavras ficaram novamente divididos. Muitos deles disseram: ele está possuído por demônio e enlouquecendo. Por que ouvi-lo? Mas outros disseram: estas não são as palavras de um homem possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então veio a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no pátio do templo andando no pórtico de Salomão. Os judeus que estavam lá se reuniram ao redor dele, dizendo: até quando o Senhor nos manterá em suspense?
Se o Senhor é o Messias, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, seus oponentes judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas obras boas do Pai. Por qual delas vocês estão me apedrejando? Nós não estamos te apedrejando por nenhuma obra boa. Eles responderam: Mas por blasfêmia, porque você, um mero homem, afirma ser Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na sua lei: Eu disse que vocês são deuses? Se ele os chamou de deuses, a quem a palavra de Deus veio, e a Escritura não pode ser anulada, o que dizer daquele a quem o Pai separou como seu e enviou ao mundo? Por que então vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse: Eu sou o Filho de Deus? Não creiam em mim a menos que eu faça as obras do meu Pai. Mas se eu as faço, mesmo que vocês não creiam em mim, creiam nas obras, para que vocês saibam e entendam que o Pai está em mim e eu no Pai. Novamente, eles tentaram prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. Então Jesus voltou para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia estado batizando nos primeiros dias. Ele ficou lá, e muitas pessoas vieram a ele. Eles disseram: Embora João nunca tenha realizado um sinal, tudo o que João disse sobre este homem era verdadeiro, e naquele lugar muitos creram em Jesus. Ora, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro agora estava doente, era a mesma que havia derramado perfume sobre o Senhor e enxugado seus pés com seus cabelos. Então as irmãs enviaram uma mensagem a Jesus: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Quando ele ouviu isso, Jesus disse: Esta doença não terminará em morte. Não, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus possa ser glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Então, quando ele ouviu que Lázaro estava doente, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. E então ele disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Mas, Rabi, eles disseram: Há pouco tempo os judeus de lá tentaram apedrejá-lo e o Senhor está voltando? Jesus respondeu: Não há 12 horas de luz do dia? Quem anda durante o dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando uma pessoa anda à noite que ela tropeça, pois não tem luz. Depois de dizer isso, ele continuou a lhes dizer: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus estava falando da morte dele, mas seus discípulos pensaram que ele se referia ao sono natural. Então ele lhes disse abertamente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu estou feliz por não ter estado lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, também conhecido como Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para que possamos morrer com ele. Ao chegar, Jesus descobriu que Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Ora, Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido a Marta e Maria para consolá-las pela perda de seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi ao seu encontro. Mas Maria ficou em casa. Senhor, Marta disse a Jesus, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir. Jesus disse a ela: seu irmão ressuscitará. Marta respondeu: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra, e quem vive crendo em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Sim, Senhor, ela respondeu. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que viria ao mundo. Depois de dizer isso, ela voltou e chamou sua irmã Maria à parte. O mestre está aqui, ela disse, e está chamando por você. Quando Maria ouviu isso, ela se levantou rapidamente e foi até ele. Ora, Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando os judeus, que haviam estado com Maria na casa, consolando-a
Notaram a rapidez com que ela se levantou e saiu. Eles a seguiram, supondo que ela estava indo para o túmulo para chorar lá. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela se prostrou a seus pés e disse: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando, e os judeus que haviam vindo com ela também chorando, ele ficou profundamente comovido em espírito e perturbado. Onde vocês o puseram? Ele perguntou. Venha e veja, Senhor, eles responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia este que abriu os olhos do cego ter evitado que este homem morresse? Jesus, mais uma vez profundamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma caverna com uma pedra colocada sobre a entrada. Tirem a pedra, ele disse. Mas, Senhor, disse Marta, a irmã do morto, a essa altura já há um mau cheiro, pois ele está lá há 4 dias. Então Jesus disse: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra. Então Jesus levantou os olhos e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que tu sempre me ouves. Mas eu disse isso para o benefício das pessoas que estão aqui, para que elas possam crer que tu me enviaste. Quando ele disse isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e um pano ao redor de seu rosto. Jesus disse a eles: Tirem as faixas de linho e o deixem ir. Portanto, muitos dos judeus que haviam vindo visitar Maria e que haviam visto o que Jesus fez, creram nele. Mas alguns deles foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos conseguindo? Eles perguntaram. Aqui está este homem realizando muitos sinais. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso templo quanto a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: Vocês não sabem de nada. Vocês não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça. Ele não disse isso por conta própria, mas como sumo sacerdote naquele ano. Ele profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não apenas por aquela nação, mas também pelos filhos dispersos de Deus, para reuni-los e torná-los um. Assim, a partir daquele dia, eles planejaram tirar-lhe a vida. Portanto, Jesus não se movia mais publicamente entre o povo da Judéia. Em vez disso, ele se retirou para uma região perto do deserto, para uma aldeia chamada Efraim, onde ele ficou com seus discípulos. Quando a Páscoa judaica estava quase chegando, muitos subiram do campo para Jerusalém para sua purificação cerimonial antes da Páscoa. Eles ficaram procurando por Jesus, e enquanto estavam no pátio do templo, perguntaram uns aos outros: O que vocês acham? Ele não virá para a festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordens de que qualquer um que descobrisse onde Jesus estava deveria relatá-lo, para que pudessem prendê-lo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde Lázaro vivia, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Ali, um jantar foi oferecido em honra de Jesus. Marta serviu, enquanto Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria pegou cerca de meio litro de nardo puro, um perfume caro. Ela o derramou sobre os pés de Jesus e enxugou seus pés com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Valia 1 ano de salário. Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era um ladrão. Como guardião da bolsa de dinheiro, ele costumava pegar para si o que era colocado nela. Deixe-a em paz, Jesus respondeu. Era para que ela guardasse este perfume para o dia do meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres entre vocês, mas vocês não me terão para sempre. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus descobriu que Jesus estava lá e veio não apenas por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes planejaram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos dos judeus estavam se voltando para Jesus e crendo nele. No dia seguinte, a grande multidão que havia vindo para a festa
ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Eles pegaram ramos de palmeira e foram ao encontro dele, gritando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, filha de Sião. Vejam, seu rei está vindo sentado em um jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isso. Somente depois que Jesus foi glorificado, eles perceberam que essas coisas haviam sido escritas sobre ele e que essas coisas haviam sido feitas a ele. Agora a multidão que estava com ele, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dos mortos, continuou a espalhar a palavra. Muitas pessoas, porque tinham ouvido que ele havia realizado este sinal, foram ao seu encontro. Então os fariseus disseram uns aos outros: Vejam, isso não está nos levando a lugar nenhum. Olhem como o mundo inteiro foi atrás dele. Ora, havia alguns gregos entre aqueles que subiram para adorar na festa. Eles vieram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Senhor, eles disseram, gostaríamos de ver Jesus. Filipe foi e disse a André. André e Filipe, por sua vez, disseram a Jesus. Jesus respondeu: A hora chegou para que o Filho do Homem seja glorificado. Em verdade, eu lhes digo, se um grão de trigo não cair na terra e morrer, ele permanece apenas um único grão. Mas se ele morrer, ele produz muitas sementes. Quem ama a sua vida a perderá, enquanto quem odeia a sua vida neste mundo a manterá para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir, e onde eu estou, meu servo também estará. Meu Pai honrará aquele que me serve. Agora minha alma está perturbada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora! Então foi por esta mesma razão que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz veio do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava lá e a ouviu, disse que havia sido um trovão. Outros disseram que um anjo havia falado com ele. Jesus disse: Esta voz foi para o benefício de vocês, não meu. Agora é o tempo para o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para mostrar o tipo de morte que ele ia morrer. A multidão falou: Nós ouvimos da lei que o Messias permanecerá para sempre. Então, como o Senhor pode dizer que o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é este Filho do Homem? Então Jesus lhes disse: Vocês terão a luz por apenas mais um pouco de tempo. Andem enquanto vocês têm a luz, antes que as trevas os alcancem. Quem anda no escuro não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês têm a luz, para que vocês possam se tornar filhos da luz. Quando ele terminou de falar, Jesus partiu e se escondeu deles. Mesmo depois de Jesus ter realizado tantos sinais na presença deles, eles ainda não creriam nele. Isso foi para cumprir a palavra de Isaías, o profeta. Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem o braço do Senhor foi revelado? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como Isaías diz em outro lugar, ele cegou seus olhos e endureceu seus corações para que não pudessem ver com seus olhos, nem entender com seus corações, nem se voltar para que eu os curasse. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. No entanto, ao mesmo tempo, muitos mesmo entre os líderes creram nele. Mas por causa dos fariseus, eles não confessariam abertamente sua fé, por medo de que fossem expulsos da sinagoga, pois eles amavam mais a aprovação humana do que a aprovação de Deus. Então Jesus clamou: Quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que ninguém que crê em mim permaneça nas trevas. Se alguém ouve minhas palavras, mas não as guarda, eu não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Há um juiz para aquele que me rejeita e não aceita minhas palavras. As próprias palavras que eu falei o condenarão no último dia. Pois eu não falei por minha própria conta, mas o Pai que me enviou me ordenou que dissesse tudo o que eu tenho falado. Eu sei que o seu mandamento leva à vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me disse para dizer. Era pouco antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que a hora havia chegado para ele deixar este mundo e ir para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. A ceia da noite estava em andamento, e o diabo já havia incitado Judas, o filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus.
Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob seu poder e que ele havia vindo de Deus e estava voltando para Deus. Então ele se levantou da ceia, tirou suas roupas de cima e amarrou uma toalha na cintura. Depois disso, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava amarrada na cintura. Ele chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Jesus respondeu: Você não percebe agora o que eu estou fazendo, mas depois você entenderá. Não, disse Pedro, o Senhor jamais lavará meus pés. Jesus respondeu: A menos que eu o lave, você não tem parte comigo. Então, Senhor, Simão Pedro respondeu: Não apenas meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça também. Jesus respondeu: Aqueles que já tomaram banho só precisam lavar os pés. Seu corpo inteiro está limpo. E vocês estão limpos, embora nem todos vocês estejam. Pois ele sabia quem o trairia, e foi por isso que ele disse: Nem todos estavam limpos. Quando ele terminou de lavar os pés deles, ele vestiu suas roupas e voltou para o seu lugar. Vocês entendem o que eu fiz por vocês? Ele lhes perguntou. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois é isso que eu sou. Agora que eu, seu senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz por vocês. Em verdade, eu lhes digo, nenhum servo é maior que seu senhor, nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão abençoados se as fizerem. Eu não estou me referindo a todos vocês. Eu conheço aqueles que escolhi, mas isso é para cumprir esta passagem da Escritura. Aquele que compartilhou do meu pão se voltou contra mim. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade, eu lhes digo, quem aceita qualquer um que eu envio, me aceita. E quem me aceita, aceita aquele que me enviou. Depois que ele disse isso, Jesus ficou perturbado em espírito e testificou: Em verdade, eu lhes digo, um de vocês vai me trair. Seus discípulos se entreolharam, sem saber a qual deles ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez um sinal a este discípulo e disse: Pergunte a ele a quem ele se refere. Inclinando-se para trás contra o peito de Jesus, ele lhe perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu darei este pedaço de pão quando eu o tiver molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, ele o deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas pegou o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você vai fazer, faça depressa. Mas ninguém na ceia entendeu por que Jesus disse isso a ele. Como Judas estava encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo para comprar o que era necessário para a festa ou para dar algo aos pobres. Assim que Judas pegou o pão, ele saiu. E era noite. Quando ele se foi, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará de imediato. Meus filhos, eu estarei com vocês apenas por mais um pouco de tempo. Vocês me procurarão. E assim como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo: Para onde eu vou, vocês não podem vir. Um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês também devem amar uns aos outros. Por isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde o Senhor está indo? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu darei minha vida pelo Senhor. Então Jesus respondeu: Você realmente dará sua vida por mim? Em verdade, eu lhe digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se perturbe o coração de vocês. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito que eu vou lá para lhes preparar um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, eu voltarei e os levarei comigo, para que vocês também possam estar onde eu estou. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu estou indo. Tomé lhe disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo, então como podemos saber o caminho? Jesus respondeu:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. Se vocês realmente me conhecem, vocês também conhecerão meu Pai. A partir de agora vocês o conhecem e o viram. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e isso será suficiente para nós. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês por tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo, eu não falo por minha própria autoridade. Pelo contrário, é o Pai que vive em mim quem está fazendo a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam pela evidência das próprias obras. Em verdade, eu lhes digo: quem crê em mim fará as obras que eu tenho feito, e fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Vocês podem me pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Se vocês me amam, guardem meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para ajudá-los e estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode aceitá-lo, porque ele nem o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não os deixarei como órfãos. Eu voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês perceberão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim e eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. O que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me mostrarei a ele. Então Judas, não Judas Iscariotes, disse: Mas, Senhor, por que o Senhor pretende se mostrar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Qualquer um que me ama obedecerá ao meu ensinamento. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nossa morada com ele. Quem não me ama não obedecerá ao meu ensinamento. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas. Elas pertencem ao Pai que me enviou. Tudo isso eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes lembrará de tudo o que eu lhes disse. A paz eu lhes deixo. A minha paz eu lhes dou. Eu não a dou a vocês como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês e não tenham medo. Vocês me ouviram dizer: eu estou indo embora e eu estou voltando para vocês. Se vocês me amassem, vocês se alegrariam porque eu estou indo para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Eu lhes disse isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Eu não direi muito mais a vocês, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem poder sobre mim, mas ele vem para que o mundo possa aprender que eu amo o Pai e faço exatamente o que o Pai me ordenou. Venham agora, vamos embora. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o jardineiro. Ele corta todo ramo em mim que não dá fruto, enquanto todo ramo que dá fruto, ele poda para que seja ainda mais frutífero. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Permaneçam em mim, como eu também permaneço em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ele precisa permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. Separados de mim, vocês não podem fazer nada. Se vocês não permanecerem em mim, vocês são como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será feito. Isso é para a glória de meu Pai, que vocês deem muito fruto mostrando-se ser meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu os amei. Agora permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria possa estar em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Eu não os chamo mais de servos, porque um servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamei de amigos, pois tudo o que eu aprendi de meu Pai eu lhes revelei. Vocês não me escolheram,
mas eu os escolhi e os nomeei para que vocês pudessem ir e dar fruto, fruto que durará, e para que tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhes dê. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se que ele me odiou primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem seus. Acontece que vocês não pertencem ao mundo, mas eu os escolhi para fora do mundo. É por isso que o mundo os odeia. Lembrem-se do que eu lhes disse: um servo não é maior que seu senhor. Se eles me perseguiram, eles também os perseguirão. Se eles obedeceram ao meu ensinamento, eles também obedecerão ao de vocês. Eles os tratarão assim por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles não têm desculpa para o pecado deles. Quem me odeia, odeia meu Pai também. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Acontece que eles viram, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso é para cumprir o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem razão. Quando o conselheiro vier, a quem eu lhes enviarei do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. E vocês também devem testificar, pois vocês têm estado comigo desde o início. Eu lhes disse tudo isso para que vocês não se afastem. Eles os expulsarão da sinagoga. De fato, a hora está chegando em que qualquer um que os matar pensará que está oferecendo um serviço a Deus. Eles farão tais coisas porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu lhes disse isso para que, quando a hora deles chegar, vocês se lembrem de que eu os avisei sobre eles. Eu não lhes disse isso desde o início, porque eu estava com vocês. Mas agora eu estou indo para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor está indo? Em vez disso, vocês estão cheios de tristeza porque eu disse essas coisas. Mas em verdade, eu lhes digo: é para o bem de vocês que eu estou indo embora. A menos que eu vá, o conselheiro não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, ele provará que o mundo está errado a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque as pessoas não creem em mim. A respeito da justiça, porque eu estou indo para o Pai, onde vocês não podem mais me ver. E a respeito do julgamento, porque o príncipe deste mundo agora está condenado. Eu tenho muito mais a lhes dizer, mais do que vocês podem suportar agora. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por sua própria conta. Ele falará apenas o que ouve, e lhes dirá o que ainda está por vir. Ele me glorificará, porque é de mim que ele receberá o que lhes fará saber. Tudo o que pertence ao Pai é meu. É por isso que eu disse que o Espírito receberá de mim o que lhes fará saber. Jesus continuou a dizer: em um pouco de tempo vocês não me verão mais, e depois de um pouco de tempo vocês me verão. Com isso, alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com em um pouco de tempo? Vocês não me verão mais, e depois de um pouco de tempo vocês me verão. E porque eu estou indo para o Pai, eles continuaram a perguntar: o que ele quer dizer com um pouco de tempo? Nós não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que eles queriam perguntar-lhe sobre isso. Então ele lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando eu disse: em um pouco de tempo, vocês não me verão mais, e depois de um pouco de tempo, vocês me verão? Em verdade, eu lhes digo: vocês chorarão e lamentarão, enquanto o mundo se alegra. Vocês terão tristeza, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Uma mulher que está dando à luz sente dor porque sua hora chegou, mas quando seu bebê nasce, ela se esquece da angústia por causa da sua alegria de que uma criança nasceu no mundo. Assim é com vocês. Agora é o tempo de sua tristeza, mas eu os verei novamente, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará a alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade, eu lhes digo: meu Pai lhes dará o que vocês pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês receberão, e a alegria de vocês será completa. Embora eu tenha falado figurativamente, uma hora está chegando quando eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente sobre meu Pai. Naquele dia, vocês perguntarão em meu nome. Eu não estou dizendo que eu pedirei ao Pai em nome de vocês. Não, o próprio Pai os ama,
porque vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora eu estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora o Senhor está falando claramente e sem figuras de linguagem. Agora podemos ver que o Senhor sabe todas as coisas e que nem mesmo precisa que alguém lhe faça perguntas. Isso nos faz crer que o Senhor veio de Deus. Vocês agora creem? Jesus respondeu: uma hora está chegando, e de fato já chegou, quando vocês serão dispersos, cada um para sua própria casa. Vocês me deixarão completamente sozinho. No entanto, eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês possam ter paz. Neste mundo vocês terão problemas, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Depois que Jesus disse isso, ele olhou para o céu e orou: Pai, a hora chegou. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho possa te glorificar. Pois tu lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que ele pudesse dar a vida eterna a todos os que tu lhe deste. Agora esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que tu me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo começasse. Eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que tu me deste vem de ti. Pois eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as aceitaram. Eles souberam com certeza que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu oro por eles. Eu não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, pois eles são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a glória veio a mim por meio deles. Eu não permanecerei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu estou vindo para ti. Pai Santo, proteja-os pelo poder do teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os mantive seguros por esse nome que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, exceto aquele condenado à destruição, para que a Escritura se cumprisse. Eu estou vindo para ti agora, mas eu digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles possam ter a medida completa da minha alegria dentro deles. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Minha oração não é para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou dele. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Por causa deles eu me santifico, para que eles também possam ser verdadeiramente santificados. Minha oração não é apenas por eles. Eu oro também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos eles sejam um, Pai. Assim como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo possa crer que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser levados à unidade completa. Então o mundo saberá que tu me enviaste e os amaste assim como tu me amaste. Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles sabem que tu me enviaste. Eu te revelei a eles e continuarei a te revelar, para que o amor que tu tens por mim possa estar neles e que eu mesmo possa estar neles. Quando ele terminou de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um jardim, e ele e seus discípulos entraram nele. Ora, Judas, que o traiu, conhecia o lugar porque Jesus frequentemente se encontrava lá com seus discípulos. Então Judas foi ao jardim, guiando um destacamento de soldados e alguns oficiais dos sumos sacerdotes e dos fariseus. Eles estavam carregando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e lhes perguntou: quem é que vocês procuram? Jesus de Nazaré, eles responderam. Eu sou ele, Jesus disse. E Judas, o traidor, estava lá com eles. Quando Jesus disse, eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Novamente ele lhes perguntou: quem é que vocês procuram?
Jesus de Nazaré, eles disseram. Jesus respondeu: Eu lhes disse que eu sou ele. Se vocês estão procurando por mim, então deixem estes homens irem. Isso aconteceu para que as palavras que ele havia dito fossem cumpridas. Eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, a desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus ordenou a Pedro: Guarde sua espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, o destacamento de soldados com seu comandante e os oficiais judeus prenderam Jesus. Eles o amarraram e o levaram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Naquele ano, Caifás foi quem havia aconselhado os líderes judeus que seria bom se um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Como este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que esperar do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou. Falou com a serva que estava de serviço lá e trouxe Pedro para dentro. Você não é um dos discípulos deste homem também, é? Ela perguntou a Pedro. Ele respondeu: Não sou. Estava frio, e os servos e oficiais estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava com eles aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote questionou Jesus sobre seus discípulos e seu ensinamento. Eu falei abertamente ao mundo. Jesus respondeu: Eu sempre ensinei em sinagogas ou no templo, onde todos os judeus se reúnem. Eu não disse nada em segredo. Por que me questiona? Pergunte àqueles que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos oficiais que estava por perto lhe deu um tapa no rosto. É assim que você responde ao sumo sacerdote? Ele perguntou. Se eu disse algo errado, Jesus respondeu: Testifique sobre o que é errado. Mas se eu falei a verdade, por que você me bateu? Então Anás o enviou amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Simão Pedro ainda estava lá aquecendo-se. Então eles lhe perguntaram: Você não é um dos discípulos dele também, é? Ele negou dizendo: Eu não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro havia cortado, o desafiou. Eu não o vi com ele no jardim? Novamente Pedro negou e naquele momento um galo cantou. Então os líderes judeus levaram Jesus de Caifás para o palácio do governador romano. A essa altura, já era de manhã cedo e, para evitar a impureza cerimonial, eles não entraram no palácio, porque queriam poder comer a Páscoa. Então Pilatos saiu até eles e perguntou: Que acusações vocês estão trazendo contra este homem? Se ele não fosse um criminoso, eles responderam: Nós não o teríamos entregue a você. Pilatos disse: Peguem-no vocês mesmos e julguem-no de acordo com a sua própria lei. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Eles objetaram. Isso aconteceu para cumprir o que Jesus havia dito sobre o tipo de morte que ele ia morrer. Pilatos então voltou para dentro do palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Você é o rei dos judeus? Isso é uma ideia sua? Cal Jesus perguntou: Ou outros lhe falaram sobre mim? Eu sou judeu? Pilatos respondeu: O seu próprio povo e os sumos sacerdotes o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus disse: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para evitar que eu fosse preso pelos líderes judeus. Mas agora meu reino é de outro lugar. Então você é um rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Você diz que eu sou um rei. Na verdade, a razão pela qual eu nasci e vim ao mundo é para testificar a verdade. Todos os que estão do lado da verdade me ouvem. O que é a verdade? Retrucou Pilatos. Com isso, ele saiu novamente até os judeus que estavam reunidos lá e disse: Eu não encontro base para uma acusação contra ele. Mas é costume de vocês que eu lhe solte um prisioneiro na época da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles gritaram de volta: Não, ele não! Dê-nos Barrabás. Ora, Barrabás havia participado de uma revolta. Então Pilatos pegou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Eles o vestiram com um manto de púrpura e foram até ele várias vezes, dizendo: Salve, rei dos judeus! E eles o esbofeteavam no rosto. Mais uma vez,
Pilatos saiu e disse aos judeus reunidos lá: Olhem, estou trazendo-o para fora, para que vocês saibam que eu não encontro base para uma acusação contra ele. Quando Jesus saiu, usando a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos disse a eles: Eis o homem. Assim que os sumos sacerdotes e seus oficiais o viram, eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Peguem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, eu não encontro base para uma acusação contra ele. Os líderes judeus insistiram: Nós temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ele ficou ainda mais assustado. E ele voltou para dentro do palácio. De onde você vem? Ele perguntou a Jesus. Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se recusa a falar comigo? Oh, Pilatos disse. Você não percebe que eu tenho poder tanto para soltá-lo quanto para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não teria poder algum sobre mim se ele não lhe tivesse sido dado de cima. Portanto, aquele que me entregou a você é culpado de um pecado maior. A partir de então, Pilatos tentou libertar Jesus, mas os líderes judeus continuaram a gritar: Se você soltar este homem, você não é amigo de César. Qualquer um que afirma ser um rei se opõe a César. Quando Pilatos ouviu isso, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira do juiz em um lugar conhecido como o pavimento de pedra, que em aramaico é Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa. Era por volta do meio-dia. Eis o seu rei, Pilatos disse aos judeus. Mas eles gritaram: Tirem-no! Tirem-no! Crucifiquem-no! Eu crucificarei o rei de vocês? A Pilatos perguntou: Não temos rei a não ser César. Os sumos sacerdotes responderam. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados tomaram conta de Jesus. Carregando sua própria cruz, ele foi para o lugar da caveira, que em aramaico se chama Gólgota. Ali eles o crucificaram. E com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos tinha um aviso preparado e afixado na cruz. Ele dizia: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram este aviso, pois o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade, e o aviso foi escrito em aramaico, latim e grego. Os sumos sacerdotes dos judeus protestaram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas que este homem afirmou ser rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi, eu escrevi. Quando os soldados crucificaram Jesus, eles pegaram suas roupas, dividindo-as em 4 partes, uma para cada um deles, ficando com a túnica. Esta túnica era sem costura, tecida em uma única peça de cima a baixo. Não a rasguemos, eles disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem a ficará. Isso aconteceu para que a Escritura se cumprisse, que diz: Eles dividiram minhas roupas entre eles e lançaram sortes sobre minha túnica. Então foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e o discípulo a quem ele amava de pé por perto, ele disse a ela: Mulher, eis aí o seu filho. E ao discípulo: Eis aí a sua mãe. A partir daquele momento, este discípulo a levou para sua casa. Mais tarde, sabendo que tudo agora havia sido terminado, e para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Eu tenho sede. Um jarro de vinagre estava lá. Então eles encharcaram uma esponja nele, puseram a esponja em um galho de hisopo e a levaram aos lábios de Jesus. Quando ele recebeu a bebida, Jesus disse: Está consumado. Com isso ele curvou a cabeça e entregou seu espírito. Ora, era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especial. Como os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem nas cruzes durante o sábado, eles pediram a Pilatos que as pernas fossem quebradas e os corpos tirados. Os soldados, portanto, vieram e quebraram as pernas do primeiro homem que havia sido crucificado com Jesus e depois as do outro. Mas quando chegaram a Jesus e viram que ele já estava morto, eles não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, fazendo sair de repente sangue e água. O homem que viu isso deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade,
e ele testifica para que vocês também possam crer. Essas coisas aconteceram para que a Escritura se cumprisse. Nenhum de seus ossos será quebrado. E como outra Escritura diz, eles olharão para aquele que perfuraram. Mais tarde, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ora, José era discípulo de Jesus, mas secretamente porque temia os líderes judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo embora. Ele foi acompanhado por Nicodemos, o homem que antes havia visitado Jesus à noite. Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de 35 quilos. Pegando o corpo de Jesus, os dois o envolveram com as especiarias em faixas de linho. Isso estava de acordo com os costumes de sepultamento dos judeus. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um novo túmulo em que ninguém jamais havia sido colocado. Como era o dia da preparação dos judeus, e como o túmulo era perto, eles puseram Jesus lá. Cedo, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Então ela correu para Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do túmulo. Nós não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo partiram para o túmulo. Ambos estavam correndo. Mas o outro discípulo correu mais rápido que Pedro e chegou ao túmulo primeiro. Ele se abaixou e olhou para as faixas de linho deitadas ali, mas não entrou. Então Simão Pedro veio logo atrás dele e entrou direto no túmulo. Ele viu as faixas de linho deitadas ali, bem como o pano que havia sido enrolado na cabeça de Jesus. O pano ainda estava em seu lugar, separado do linho. Finalmente, o outro discípulo que havia chegado ao túmulo primeiro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam entendido da Escritura que Jesus tinha que ressuscitar dos mortos. Então os discípulos voltaram para onde estavam hospedados. Agora Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto ela chorava, ela se abaixou para olhar para dentro do túmulo e viu 2 anjos em branco sentados onde o corpo de Jesus havia estado, um na cabeceira e o outro nos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor, ela disse, e eu não sei onde o puseram. Com isso, ela se virou e viu Jesus parado ali, mas ela não percebeu que era Jesus. Ele lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem você procura? Pensando que ele era o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou, diga-me onde o pôs e eu o pegarei. Jesus disse a ela: Maria. Ela se virou para ele e clamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não se agarre a mim, pois eu ainda não ascendi ao Pai. Vá em vez disso aos meus irmãos e diga-lhes: eu estou ascendendo para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi aos discípulos com a notícia: eu vi o Senhor. E ela lhes contou que ele havia dito essas coisas a ela. Na noite daquele primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam juntos, com as portas trancadas por medo dos líderes judeus, Jesus veio e ficou entre eles e disse: paz seja com vocês. Depois de dizer isso, ele lhes mostrou suas mãos e seu lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando. E com isso ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, os pecados deles são perdoados. Se vocês não os perdoarem, eles não são perdoados. Ora, Tomé, também conhecido como Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus veio. Então os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: a menos que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos, e coloque meu dedo onde os pregos estavam, e coloque minha mão em seu lado, eu não crerei. Uma semana depois, seus discípulos estavam novamente na casa, e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus veio e ficou entre eles e disse: paz seja com vocês. Então ele disse a Tomé: ponha seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Estenda sua mão e ponha-a em meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé disse a ele: meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu. Benditos os que não viram e mesmo assim creram. Jesus realizou muitos outros sinais na presença de seus discípulos
que não estão registrados neste livro. Mas estes estão escritos para que vocês possam crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês possam ter vida em seu nome. Depois, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, perto do mar da Galileia. Aconteceu da seguinte forma: Simão Pedro, Tomé, também conhecido como Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos estavam juntos. Eu vou pescar, Simão Pedro lhes disse. E eles disseram: nós vamos com você. Então eles saíram e entraram no barco. Mas naquela noite eles não pegaram nada. Cedo pela manhã, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não perceberam que era Jesus. Ele lhes chamou: amigos, vocês não têm nenhum peixe? Não, eles responderam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão alguns. Quando o fizeram, eles não conseguiram puxar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro o ouviu dizer: é o Senhor, ele vestiu sua roupa de cima, pois a havia tirado, e pulou na água. Os outros discípulos o seguiram no barco, rebocando a rede cheia de peixes, pois eles não estavam longe da praia, a cerca de 100 metros. Quando desembarcaram, eles viram uma fogueira de brasas lá, com peixe em cima e um pouco de pão. Jesus disse a eles: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Então Simão Pedro subiu de volta no barco e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de peixes grandes, 153, mas mesmo com tantos a rede não se rasgou. Jesus disse a eles: venham e tomem o café da manhã. Nenhum dos discípulos se atreveu a perguntar-lhe: quem é você? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e o deu a eles e fez o mesmo com o peixe. Esta foi agora a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Quando eles terminaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, ele disse, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: alimente os meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. A 3ª vez ele disse a ele: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: alimente as minhas ovelhas. Em verdade, eu lhes digo, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, você estenderá suas mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro glorificaria a Deus. Então ele lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu que o discípulo a quem Jesus amava estava seguindo-os. Este era o que havia se reclinado contra Jesus na ceia e havia dito: Senhor, quem vai traí-lo? Quando Pedro o viu, ele perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa para você? Você deve me seguir. Por causa disso, espalhou-se o rumor entre os crentes de que este discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa para você? Este é o discípulo que testifica sobre essas coisas e que as escreveu. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas também. Se cada uma delas fosse escrita, suponho que nem o mundo inteiro teria espaço para os livros que seriam escritos. E assim, nossa jornada pelo Evangelho de João chega ao fim. Percorremos uma história que não é apenas um relato do passado, mas um convite eterno. Vimos a luz que brilha nas trevas, o pão da vida que sacia a fome da alma e a água viva que nos liberta da sede. Testemunhamos o Cordeiro de Deus que se sacrificou e a ressurreição que venceu a morte. Cada palavra, cada milagre e cada diálogo nesta história foram escritos com um propósito simples e profundo, como o próprio João nos diz: para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esta vida, esta crença, é a paz que acalma o coração, o descanso para a mente cansada e a segurança que nos faz sentir em casa.
Que a sua fé seja renovada por esta história. Que o seu coração encontre o descanso que só Ele pode dar. E que a paz de Deus esteja com você, hoje e sempre.